Recentemente, a órbita do nosso planeta foi palco de alguns incidentes que, por pouco, não provocaram um verdadeiro desastre que trariam consequências incalculáveis para toda a humanidade. Esses eventos não foram devidamente divulgados pela grande mídia, que subestimou a sua verdadeira relevância e magnitude. Por isso, nós viemos aqui contar tudo que conseguimos encontrar para vocês. Entre esses fenômenos está a passagem de um asteroide que esteve muito mais próximo do que o esperado da Terra, 2 satélites artificiais que quase colidiram e colapsaram nossos principais meios de comunicação e navegação e a realização das primeiras manobras militares no espaço das forças especiais dos Estados Unidos e da China, que apontam que uma possível guerra espacial pode estar mais próxima do que esperávamos. Fique com a gente para entender o que realmente está acontecendo. O primeiro susto foi provocado por um asteroide chamado 2024 GJ2, um pedaço de rocha espacial que tem mais ou menos o tamanho de um carro. Ele foi descoberto pelas observações do Telescópio de Pesquisa Panorâmica e Sistema Rápido de Resposta, que é mais conhecido pela sigla Pan-STARRS. Esse dispositivo está localizado no Havaí, território que pertence aos Estados Unidos, e tem o papel de buscar objetos no espaço que possam apresentar algum perigo à Terra. A divulgação e o monitoramento da trajetória desse corpo estranho foi feito pela ESA, a Agência Espacial Europeia. E o que mais impressiona neste caso é que ele só foi identificado 2 dias antes de passar, bem perto de nós. Provavelmente isso se deu por conta do seu tamanho, que não é tão relevante comparando as escalas espaciais, mas, mesmo assim, isso serve de alerta para mostrar o quanto ainda precisamos evoluir neste quesito. Isso também é válido para a precisão dos aparelhos que usamos para fazer essas medições. A primeira estimativa dizia que o asteroide passaria a cerca de 19 mil quilômetros da Terra, mas, na verdade, ele esteve a 12 mil quilômetros de nós. Uma distância 30 vezes mais próxima do que a Lua. Mas eu não quero que vocês me entendam mal. Fazer um cálculo tão complexo como esse, medindo a distância, velocidade, tamanho de um objeto que está a milhares de quilômetros em um espaço quase infinito e praticamente sem iluminação, é extremamente complicado. Por isso, uma margem de erro como essa é ínfima, e este feito já é muito impressionante. Contudo, fica cada vez mais claro que precisaremos investir nesse tipo de investigação e nas possíveis soluções para nos livrar de ameaças como essa, especialmente se quisermos assegurar nossa sobrevivência por aqui por mais algum tempo. No fim das contas, o 2024 GJ2 passou por nós e, apesar do susto, ele continuou sua trajetória, viajando a uma velocidade de aproximadamente 52 mil quilômetros por hora. Ele continua sendo monitorado, mas não deve se tornar uma ameaça. Estima-se que ele só irá se aproximar novamente entre 2048 e 2093, mas não deve chegar mais perto do que 206 quilômetros da nossa superfície. Se tivesse caído por aqui, esse asteroide poderia provocar grandes estragos na região de seu impacto, especialmente se atingisse uma zona muito populosa, como uma grande cidade, mas ele sozinho não representou uma grande ameaça para a humanidade, diferente do nosso próximo caso, que vamos te apresentar agora. Hoje em dia, existem cerca de 11.500 satélites circulando o nosso planeta, sendo que mais ou menos 9.000 deles continuam ativos. Esse número pode não parecer tão grande, já que nós estamos ouvindo falar sobre eles com muito mais frequência nos últimos tempos, mas eles estão se multiplicando de maneira exponencial, e isso é extremamente perigoso, e eu vou te explicar o porquê. De 2019 para cá, a quantidade de satélites artificiais em órbita praticamente quadruplicou. Atualmente, por volta da metade deles são da Starlink, a empresa de comunicação liderada por Elon Musk, que oferta serviços de internet para o mundo todo. O plano do bilionário é lançar pelo menos mais 40 mil dispositivos como esse para melhorar a qualidade de conexão dos seus usuários e expandir sua atuação mesmo nos territórios mais inóspitos da Terra.
Além disso, a China tem planos de colocar mais 25 mil satélites para ofertar um produto similar ao da Starlink e concorrer com um americano que foi pioneiro nesse tipo de serviço. E ainda existem outras empresas de diversos países que gostariam de fazer o mesmo. Isso sem contar as outras aplicações desses aparelhos, como o auxílio na navegação por GPS, que faz com que a Boeing e outras companhias de aviação tenham recebido autorização para enviar seus próprios satélites para ajudar na operação das suas aeronaves. E nós nem estamos levando em conta os usos militares desses equipamentos. Tudo isso somado faz com que a expectativa de lançamento de novos satélites para os próximos anos seja de aproximadamente 400 mil. Um número infinitamente maior do que já temos atualmente. O problema é que esse congestionamento pode ser extremamente perigoso para nós, pois se esses dispositivos se chocarem uns contra os outros, poderia desencadear uma série de acidentes que colocaria a vida de todos nós em risco. E foi exatamente isso que quase aconteceu. Quem nos deu a notícia foi a ex-astronauta e vice-administradora da NASA, Pam Melroy, durante uma fala que aconteceu em um simpósio realizado no estado americano do Colorado. Ela mencionou que o acontecimento foi impressionante e assustador, tanto para ela, que já participou de pelo menos 3 missões espaciais, como para toda a agência e órgãos de defesa internacionais que foram noticiados em primeira mão. A NASA possui um satélite muito importante que é conhecido pela sigla TIMET, que traduzida do inglês significa termosfera, ionosfera, mesosfera energética e dinâmica. Ele é usado para medir e analisar vários parâmetros de nossa atmosfera. Por isso, sua trajetória é constantemente monitorada pelo órgão responsável por ele. Acontece que, enquanto os agentes estavam fazendo esse acompanhamento, eles descobriram que havia um outro objeto em rota de colisão. O satélite espião russo Cosmos 2221, que já está desativado há algum tempo. O grande problema é que nenhum desses equipamentos possui propulsores ou qualquer tipo de dispositivo que permita que eles sejam controlados aqui da Terra, ou seja, nada poderia ser feito a respeito, a não ser esperar e torcer. Os cálculos feitos pelos especialistas estimaram que os satélites se cruzariam com apenas 20 metros de distância, o que, como já vimos, não é praticamente nada considerando a imensidão do espaço. No entanto, esse número parece ter sido ainda menor, cerca de 10 metros, o que representa uma distância mas muito pequena. Aí, nesse momento, você deve estar se perguntando o que poderia ter acontecido de tão ruim com o choque desses dois equipamentos? Será que essas leituras sobre nossa atmosfera são tão importantes assim? De fato, elas são. Mas a perda do TIMET não seria nem de longe o nosso maior problema. Nós realmente estaríamos ameaçados por um fenômeno conhecido como Síndrome de Kessler, que ganhou esse nome em homenagem ao engenheiro da NASA que falou sobre isso pela primeira vez em 1978. Donald G. Kessler previu que, em um determinado momento em nossa história, a densidade de objetos em órbita seria tão grande que qualquer impacto entre eles poderia provocar uma reação em cadeia, que iria derrubar praticamente toda a infraestrutura espacial global, incluindo os satélites de comunicação e navegação, aeronaves e até a Estação Espacial Internacional e todas as outras construções usadas para manter pessoas em órbita. E não para por aí. Esse colapso faria com que milhões de partículas fossem enviadas à Terra a milhares de quilômetros por hora, devastando tudo que encontrassem em seu caminho, o que inclui cidades inteiras, sem contar nos impactos ambientais que seriam gerados. A coisa seria muito mais grave do que podemos imaginar. E por falar em gravidade, algo semelhante a isto foi retratado no filme Gravidade, lançado em 2013, estrelado por Sandra Bullock e George Clooney. Se você já assistiu, sabe exatamente do que é que eu estou falando. É por isso que a NASA já anunciou seu pacote com estratégias de sustentabilidade espacial, que inclui melhorar a capacidade de rastreio e monitoramento das partículas deixadas no espaço,
além de traçar planos para retirar tudo quanto for possível para evitar que acidentes como esse ocorram em um futuro próximo. Outras agências, como a ESA, também já expressaram essa preocupação e estão convocando ajuda de outras instituições, principalmente das empresas privadas que fazem uso da nossa órbita para somar esforços e fazer com que essa retirada seja feita o mais rápido possível. Os planos ainda prevêem que os novos lançamentos sejam feitos com aparelhos que incluam uma tecnologia capaz de alterar a sua rota, para facilitar a mudança da trajetória, enquanto ainda não é possível eliminar todo o resíduo que está espalhado por lá. Existe uma estimativa de que, para além dos 11.500 satélites, nós ainda temos mais de 36 mil pedaços de lixo espacial com pelo menos 10 centímetros e mais de 130 milhões de fragmentos menores. E antes que você pense que estes não apresentam uma ameaça séria para nós, qualquer partícula, voando a 27 mil quilômetros por hora, pode provocar um dano grave em uma nave ou satélite, mesmo que tenha o tamanho de um parafuso. E é por isso que precisamos agir o quanto antes. E como se não bastasse ter que lidar com estes riscos, os Estados Unidos começaram a fazer manobras no espaço para viabilizar o que poderia ser a primeira e provavelmente única guerra espacial. A primeira iniciativa desse tipo começou ainda em 2019, quando foi anunciada a primeira força armada especializada em assuntos espaciais do mundo, a Força Espacial dos Estados Unidos, que funciona como um ramo das frentes militares já existentes, como a Marinha, Exército e a Aeronáutica. Inicialmente, esse avanço foi visto como algo trivial, até por conta do símbolo do agrupamento que se parece com uma logo de filme de ficção científica. Mas as recentes movimentações têm deixado claro que se trata de algo sério e que pode se tornar uma ameaça real a qualquer momento. Isso porque a China também tem feito diversas investidas espaciais, que incluem investimento em viagens tripuladas para a Lua, o lançamento de sua própria estação espacial, a construção de um telescópio que seria ainda mais avançado do que o James Webb, enfim. Parece que estamos vivendo um momento ainda mais acirrado que a corrida espacial da Guerra Fria. Então, os Estados Unidos começaram a treinar e analisar como seria possível conduzir um conflito no espaço, ao mesmo tempo que verifica a existência de satélites espiões ou qualquer tipo de dispositivo que poderia comprometer a sua atual hegemonia. Só nos resta aguardar pelos próximos capítulos, torcendo para que tudo se resolva de forma pacífica. Até a próxima.